A missionária Raquel Viegas, esposa do pastor Sales Batista, envolvida aí no escândalo da Assembleia de Deus em Marabá, pediu uma medida protetiva de urgência com relação ao esposo, à nora e ao filho. Ela, diga-se de passagem, foi a única que saiu ilesa desse escândalo. Claro, sofrendo muito, ela que mais precisa de orações, de apoio, porque se a gente observar, ela é a única que sai limpa, sai como certa dessa história toda. Mas está correndo um sério risco de vida. Os meus dias estão escritos no teu livro. Antes de qualquer um deles existir, tu já me conhecias. Portanto, ela já pediu essa medida protetiva de urgência. E por quê? Porque foi ela que derrubou o castelinho de todo mundo. A nora, o pastor Sales e o filho Kennedy, cada um com os seus motivos, há 6 anos estavam mantendo essa sujeira aí na Igreja Assembleia de Deus de Marabá, que inclusive já efetivou um novo presidente. Agora, o pastor Marcos Melo é o novo presidente do campo de Marabá. O pastor Marcos Sales foi destituído do cargo após comprovadas as alegações da esposa, a missionária Raquel Melo, de que sim, ele manteve por 6 anos um relacionamento extraconjugal com sua nora. Neste momento acontece aqui na Igreja do Novo Horizonte uma reunião com todos os pastores da Assembleia de Deus Missão em Marabá, após o escândalo envolvendo o pastor Sales Batista, seu filho Kennedy Sales e a nora Luciana Sales. O escândalo resultou no afastamento do pastor Sales Batista, que deixou a presidência após 22 anos à frente da igreja em Marabá. A missionária já estava desconfiando que o pastor estava dando umas escapadas. Diante da negativa dele, ela resolveu contratar um detetive particular. Mas antes disso, ela já estava ligada nas profecias que Deus ia fazer um rebuliço em Marabá. A máscara, eu engano homens, mas Deus conhece o testemunho interno. E se não se arrependerem, a convenção do estado do Pará vai ficar sabendo de um grande escândalo. A convenção do Pará, se prepare, porque Jesus vai soprar o vento. Que Deus vai permitir sair para fora. Assim diz o Senhor, que o estado do Pará vai virar de perna pro ar. Deus vai fazer um reboliço aqui nesse estado. A instituição pode esconder, ou a política dos homens pode esconder, mas quando a espada de Jeová descer... Mas o maior sofrimento da missionária foi descobrir, através desse detetive, que a mulher com quem seu marido estava se relacionando era sua própria nora. E o pior, ele pode ser o pai de 1 ou até 2 netas. Deus tem seus decretos eternos no livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 33 a 36, diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Inclusive, ela já pediu o exame de DNA. E o filho do casal, Kennedy Batista, é apontado como o principal arquiteto do mal nesse caso. Apesar que foi o pastor Sales que apresentou a Luciana Sales ao filho. E ela é uma ex-garota de programa. Então, há rumores aí que talvez o pastor Sales poderia já ter se envolvido com ela antes de apresentá-la ao filho. Por isso ficou fácil do filho Kennedy montar toda uma teia que o pastor não conseguiu sair mais. Mas antes, dá uma olhada como o Kennedy é dissimulado. Ele está fazendo uma pregação e atrás dele estão os pais. E o caso já estava rolando aí, ó. Veja o que ele diz. A missão que é dada a nós é uma missão dentro de casa, dentro da família, de resgatar às vezes o marido, a esposa, de resgatar os filhos. Uma missão difícil porque muitas vezes quando os filhos crescem, criam asas e começam a voar, como se diz no ditado popular. Às vezes já não querem mais ouvir a voz do pai e da mãe, e esta missão vai se tornando difícil. Antes de se envolver com a Luciana, o Kennedy era casado com uma empresária do ramo vestuário. Ele nunca foi chegado a trabalhar, por isso pedia grandes quantias de dinheiro ao pai. Em uma forma de agradecimento, Kennedy também levava sua esposa para ser possuída pelo pastor Sales. Eles esperavam a missionária Raquel ir para outro estado cuidar da sua filha, que é doente. E nessas viagens dela, Luciana era levada por Kennedy para se encontrar com o pastor. Mas como a missionária Raquel desconfiou disso? Porque sempre que ela saía, as câmeras de segurança eram desligadas. Ela ficou com essa pulga atrás da orelha. Por que essas câmeras são desligadas só quando eu saio? Foi aí que ela teve ideia do detetive e tudo veio à tona.
A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, querido, tudo é dele. Você é dele. Você é obra-prima dele. Deus te fez com um propósito para que você seja feliz nesta terra. O pastor Salles também resolveu cortar a mesada de Kennedy. Isso teria o deixado furioso e foi nesse momento também que começou as chantagens, pois Kennedy estava de olho no poder e no dinheiro. Ele queria tirar o controle da missionária Raquel sobre a igreja e também se apossar da grana. Sonda-me, prova-me e guia-me pelo caminho eterno. Paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder adentrar na casa de vocês, estar em qualquer lugar onde possamos juntos servir a Deus, adorar a Deus. Senhor, investiga o meu coração de maneira minuciosa. Mas aqui tem um fato que eu chamo de triste. A missionária Raquel, assim que descobriu tudo, levou para a direção da igreja. E eles pediram um tempo para averiguar toda a situação. Até aí tudo bem. Porém, quase um mês se passou e eles tentaram abafar o caso, já prevendo esse grande escândalo que realmente aconteceu. Por ser pastor da igreja em Marabá, que sabe fazer festa, sabe ir em busca de recursos, sabe orar. Varre, tira tudo do meu coração. Vê lá, Senhor. Veja os meus erros. Veja as minhas falhas, os meus pecados. E ajuda-me, Senhor. Até o momento são aguardados os pronunciamentos de todos os envolvidos. O pastor Salles lançou apenas uma nota. Seu filho está planejando fugir para Portugal, só não se sabe se é junto com Luciana. A missionária Raquel também não quis se pronunciar. De forma oficial, temos apenas o pedido de desculpas do pastor Salles e a nota da Igreja Assembleia de Deus da destituição dele do cargo, não só apenas do campo de Marabá, mas ele também era vice-presidente estadual da Convenção das Assembleias de Deus do Pará. Salles Batista de Souza não é um pastor qualquer. Ele assumiu a presidência da Assembleia de Deus Missão em Marabá em agosto de 2003, há mais de 22 anos. Jornalista e bacharel em teologia com curso reconhecido pela UFPA, Salles construiu uma carreira sólida dentro do sistema assembleiense paraense. Quando ele assumiu, a igreja tinha 55 templos. Hoje são 132 templos espalhados estrategicamente por Marabá, com aproximadamente 17 mil membros e simpatizantes. Durante sua gestão, foram inaugurados institutos teológicos, orquestras, canais de TV como a TV Kairos, e projetos de expansão que alcançaram até missões internacionais na Venezuela, Bolívia, Chile e Peru. Salles Batista não era apenas líder local. Ele também ocupava o cargo de vice-presidente da Comiadepa, a Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no estado do Pará, que é a convenção número 1 do Brasil, com mais de 100 anos de história e ligada diretamente à CGAD, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui nós temos compromisso apenas com a verdade. Faz uma varredura agora. Examina o meu coração, que no meu coração não haja raiz de amargura, que no meu coração não haja nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Você aí que está me assistindo, do outro lado da tela, se em teu coração há raiz de amargura, se você não consegue perdoar, eu quero te dizer que nesta hora permita que Deus visite o teu coração e faça uma varredura. E tire do teu coração tudo aquilo que te faz mal. Porque Deus, Ele está interessado na tua felicidade e na felicidade da tua família. Ele diz assim: Senhor, vê se há algo em minha conduta que está errado. E a segunda coisa que Ele pede é assim: prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele diz assim: a fim de que os meus pensamentos sejam puros, sinceros, retos, justos diante do Senhor. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e de boa fama, que tudo isso ocupe a minha mente, que tudo isso ocupe o meu pensamento, que nesta hora, que a sua mente, os seus pensamentos sejam puros,
amáveis, de boa fama. Pede para que o Senhor, que os teus pensamentos sejam os pensamentos de Deus. E por fim, o salmista termina assim. Ele diz: guia-me pelo caminho eterno. Ele diz: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e arranca de mim este caminho mau. Eu não quero, Senhor, seguir pelo caminho mau. Eu quero seguir, Senhor, pelo teu caminho. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. Então eu te convido nesta hora a fazer uma reflexão e fazer esta oração de Davi. Senhor, sonda-me. Senhor, prova-me e guia-me pelo caminho eterno, porque eu quero te servir melhor. Eu quero te servir fielmente. Nós não sabemos por quanto tempo nós estaremos sobre a face dessa terra. Estamos vivendo dias tão difíceis, dias tão maus que nós não pensávamos de passar por esses dias. Mas Deus está permitindo, porque Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da situação. Deus não perdeu o controle da situação. Ele está no controle da situação. Eu sei que você às vezes está em pânico devido a essa situação que estamos vivendo de coronavírus, mas creia, querido, querida, que Deus está no controle de tudo. Nós lemos aqui, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. Deus não perdeu o controle da vida. A vida está nas mãos de Deus. E aqui eu acabei de ler que os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Você não vai morrer antes e nem depois. Eu sempre digo que Deus não precisa de um vírus para me tirar dessa terra. Basta eu estar aqui, basta eu estar respirando e parar de respirar. Se está determinado de eu morrer de coronavírus, paciência, eu vou morrer de coronavírus. Se você quer consertar o seu altar nesta hora, que os seus planos estejam conectados com os planos de Deus. Porque os planos de Deus, os projetos que Deus preparou para você e sua família são os melhores.